Olá, boa tarde, bem-vindo ao programa Eclésia de hoje. Dom Anacleto Oliveira, Bispo de Viana do Castelo, está a celebrar neste mês de agosto 50 anos de padre e também 10 anos de entrada nesta Diocese do Alto Minho. Ele é hoje o nosso convidado do programa Eclésia. Muito obrigado, Sr. Dom Anacleto, pela sua presença no programa Eclésia. 50 anos de padre, é muito tempo. É. Se fosse o contrário, estava a mentir. É. Boas memórias. Como 49 é muito, 51 é muito. O número 50 convencionou-se ser um número especial, mas é uma convenção humana. Quer dizer, eu gostava de dizer isso. Quer dizer, não é pelo facto de ser 50 anos que eu tenho uma sensação especial. Aliás, não tenho... Mas guarda boas memórias. Agora, é uma altura de rever um bocadinho a vida, mas não tenho tempo sequer para isso neste momento, não é? Não. Tenho mais em que pensar e deixo que o passado fale de outra maneira, sem ser apenas através da memória, porque é evidente que eu sou um monte de coisas que se foram acumulando nestes 50 anos de padre. Vamos então desfiar esse monte. Estava nervoso, suponho eu, quando entrou na Sé Catedral de Leiria. Oh, não me lembro. Nós éramos 3, felizmente um já faleceu. Nós éramos 3. Sei que iniciámos vamos dizer assim, uma celebração, um modo novo de celebrar o Sacramento da Ordem. Fomos os primeiros padres de Leiria a pedir que a ordenação fosse da parte da tarde para que o presbitério pudesse estar presente. Ou seja, nós achávamos que íamos ser integrados, vou chamar assim, num colégio presbiteral e, portanto, nada melhor do que ter os colegas lá. Isso sim, foi uma novidade. Agora, como é que eu me sentia? Não me pergunto, porque eu não me lembro. Não tinha a mínima sensação. Uma coisa sei, que ainda hoje, sempre que inicio uma celebração, sinto um nervosinho. Me faz muito bem. É? É. Mesmo com 50 anos de padre, ainda se sente esse nervosinho? Sinto mais ou menos, umas vezes mais, outras vezes menos, mas eu acho que isso é positivo. Aliás, o sistema nervoso é-nos dado, penso eu, para a gente se poder concentrar mais e levar as coisas com uma certa seriedade. E, portanto, ainda hoje, eu digo isso muitas vezes, antes de entrar na igreja para qualquer celebração, eu sinto qualquer coisa cá por dentro que me dá uma sensação agradável na medida em que eu sei que me é útil. É natural da Diocese de Leiria Fátima. Fátima teve influência na sua vocação? Teve. Eu disse isso na minha ordenação episcopal. É claro que são coisas que eu tinha perdido de memória e com o andar dos anos estavam lá escondidas no subconsciente e me vieram à memória. Eu lembro-me que o meu primeiro sinal de vocação, ou de chamar, dito muito humanamente, de interesse pela vida sacerdotal, foi em Fátima, onde eu ia no verão todos os meses com a minha mãe, mais as comadres dela, e pernoitávamos a noite do dia 12 para o dia 13. Os seus pais, suponho eu, que assistiram à última aparição. Quer dizer, estiveram em Fátima, na última aparição. O meu pai tinha 18 anos, a minha mãe tinha 17. Não, minha mãe tinha 14. Tinha feito há pouco tempo os 14 anos, não é? E, portanto, havia diferença de 4 anos entre o pai e a minha mãe. São da mesma freguesia, embora não do mesmo lugar. Eram da mesma freguesia, do mesmo lugar, e não era sequer, possivelmente se conheciam-se, não é? Mas tiveram os dois no dia 13 de outubro de 1917, sim. E depois a minha mãe todos os meses ia a Fátima no verão. Eu até costumo dizer, eu fui a Fátima a primeira vez na barriga da minha mãe, porque, como ela ia todos os meses de verão, eu nasci em julho, certamente que fui lá antes de nascer. Então é um e padre... Então foi numa noite, de facto, a minha mãe rezava, com as comadres todas, não é? Era uma noite inteira de oração, eu dormia, como fedelho que era, não me imagino a idade que tinha. De manhã, quando acordei, vejo uma figura, um homem, com uma sobrepeliz, mais tarde ia saber que era sobrepeliz, e estava a dar a comunhão. E os olhos fixaram-se nele e disse, cá comigo, e se eu um dia fizesse o mesmo? Um padre um pouco maternal, então? Não sei quem era o padre.
Não imagino, era a figura de um padre que estava a dar a comunhão e aquilo tocou-me, não sei porquê, tocou-me profundamente. E depois isto esqueceu-me. Passado muitos anos, essa recordação veio-me à memória. Portanto, aí começou. E depois estive em Fátima, naturalmente, os primeiros anos, 2 anos de seminário, fui para o seminário com 11 anos, e isso também me marcou. E de resto, pronto, minha terra Fátima são 14 quilómetros pelo caminho mais curto. É uma caminhada que eu fazia já garoto, com muito gosto. Era jovem, estava ligado a Fátima, e quando foi padre também estava ligado a Fátima, especialmente às crianças. Eu sei que a peregrinação das crianças tinha um ânimo especial quando o padre Anacleto estava ali a animá-las. Não, isso é mais tarde. Quer dizer, eu comecei a participar na peregrinação das crianças depois dos meus estudos na Alemanha, portanto, deve ter sido em princípio dos anos 90. E como é que eu lá fui parar? Porque na altura eu colaborava com uma equipa de Leiria que estava a fazer 2 dos catecismos nacionais, e aí, a partir daí, uma irmã, que ainda está viva, que fazia parte da equipa, é que deve ter sugerido ao então reitor de São Eduardo de Fátima, porque não me convidar a mim para participarem na preparação das peregrinações. Inicialmente começou só na preparação e depois da preparação passou à condução, não é? E de facto tive esses anos todos. A sua voz melodiosa ajudava e cativava as crianças? Não sei, que eu me sentia bem com elas. E elas me atendiam a isso sim, aliás, é um dos fenómenos muito interessantes que apresento com muita frequência. A gente consegue, se tiver, graças a Deus, e um certo jeito natural, consegue prender milhares, 25 mil crianças à nossa frente. Sente que tem esse dom? Quer dizer, eu sempre lidei com crianças. Eu sou quase mais novo de 8 filhos. Tinha 4 anos e tal quando a minha irmã mais nova nasceu. O mais novo de 9 filhos, o segundo mais novo. E daí para a frente começaram a nascer os sobrinhos. Porque a minha irmã e o meu irmão mais velho já estavam casadores quando eu lembro perfeitamente. De maneira que toda a vida eu tive crianças a lidar comigo. E esse lidar permanentemente com crianças talvez me tenha criado este gosto, este interesse por conduzi-las, por ajudá-las. Mas voltamos antes desse percurso no Santuário de Fátima em relação também à peregrinação das crianças. Teve a estar na Alemanha, teve também em Roma, teve um grande percurso académico, inicialmente. Bom, eu fui para Roma porque o bispo de então assim o quis. Aliás, eu nem sequer era padre ainda. Acabei o curso de seminário. Na altura, eu e o colega de curso, éramos 2 de Leiria e mais 4, 2 de Cabo Verde e 2 de Timor. Nós 2 de Leiria, no dia em que acabámos o exame, tínhamos programado fazer um ano de estágio numa fábrica de vidros da Marinha Grande. Já estava tudo combinado. E depois... Queria ser padre operário? Não, queríamos fazer uma experiência fora do seminário. Porque, reparem, nós somos já fruto do Concílio Vaticano II. O meu tempo de seminário é o tempo do concílio. Eu comecei, vamos dizer, no pré-concílio e acabei no pós-concílio. Portanto, passei com aquela transformação toda da abertura ao mundo. Naturalmente, nós próprios achávamos que precisávamos de uma experiência que nos amadurecesse em todos os campos, não é? E então, de acordo com os nossos superiores, tínhamos combinado fazer um estágio de um ano inteiro numa fábrica de vidros da Marinha Grande. E lá tivemos 2 meses. Porque no dia que acabámos... Então sabe o que é o labor e o sangue do trabalho? Quer dizer, nós tínhamos um estatuto muito especial. Convém dizer que depois que a fábrica faliu. Isso... Hoje é fábrica museu. Ela já era uma fábrica nacional, não é? Mas nós, pronto, aproveitaram a nossa presença não para entrarem no mundo da produção do vidro, porque não tínhamos preparação, mas para lançar um novo sistema de contabilidade dos vencimentos dos operários. Me lembro que nós conversávamos muito com os operários. O meu colega ficou na secção, vamos dizer assim, do vidro propriamente, onde se produz dos fornos, e eu fiquei na secção da lapidação. A maior parte do tempo passavam na conversa com aqueles homens que ia vendo a arte dele, não é? No fundo também era uma forma de evangelizar.
Quer dizer, eu não sei se nós não fomos para lá com esse objetivo, fomos para lá mais para conhecer. É evidente que a nossa presença, toda a gente sabia que nós éramos, e a nossa presença é possível que também tenha, não sei se tenha convertido alguém, senão, de qualquer maneira, procurámos ser, pelo menos sermos bons rapazes, não é? E como é que nasceu essa vocação para os estudos bíblicos, especialmente São Paulo? Ora bem, quando eu acabei o curso de seminário, portanto, eram cerca de 2 horas da tarde em frente do atual Seminário de Leiria, um membro da equipa formadora veio ter connosco, nós dois, e disse-nos: o Sr. Bispo quer que vocês vão estudar, vão continuar os estudos. Um vai estudar Teologia Bíblica, outro vai estudar Teologia Moral. Disse logo: tu vais estudar Teologia Moral, tu vais estudar Teologia Bíblica. Eu, como estava farto de exames, disse que eu queria era outra coisa, não é? Depois conversámos mais, vamos aproveitar a oportunidade. E então fomos para Roma, sem fazermos conta com isso, não é? Porque na altura o Seminário de Leiria estava a precisar de gente nova, gente formadora, gente formada, não é? E, sobretudo no pós-concílio. E foi nesse sentido que eu fui para Roma e pronto, embrenhei-me. Eu não fui eu que escolhi, atenção, foi o Bispo que escolheu. Sim, mas e logo porquê São Paulo? Bem, isso é outra história. Eu fui para Roma, fiz a licenciatura na Gregoriana, como na altura era obrigatório, só depois da licenciatura numa universidade reconhecida pela Igreja, oficialmente, nós aqui não tínhamos, já tinha o curso de seminário. Depois é que eu escolhi o Instituto Bíblico, porque inicialmente era só Teologia Bíblica, mas eu não sabia bem o que era isso e pensei assim: por mais um ano vamos fazer um curso bíblico a sério. Não quer dizer que o outro não fosse a sério, não é? Mas, de qualquer maneira, é muito mais aprofundado. E fui para o Instituto Bíblico. Ora bem, tinha acontecido que eu no seminário, não sei por que voltas foi, eu não tinha dado São Paulo no curso de Teologia. É muito estranho. De tal maneira que, quando eu fui para o Bíblico e entrei naquela fase dos cursos opcionais, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, eu procurei aqueles que tinham a ver com São Paulo. E foi aí, eu diria, por uma necessidade que eu comecei a entusiasmar-me por São Paulo. Depois, mais tarde, quando comecei a fazer o doutoramento, não levava tema escolhido, o professor propôs-me uma série de temas e aquele que me seduziu mais era exatamente uma carta de São Paulo, a segunda carta aos Coríntios. E foi a partir daí que eu depois me embrenhei... Doutoramento que faz na Alemanha. Sim, fiz na Alemanha, em Münster. Na Alemanha já é padre, estuda, está com os imigrantes, tem uma paróquia. Eu fui para a Alemanha só para estudar. Depois de lá estar, cerca de 2 meses depois de lá estar, é que fui apresentar-me, como manda a boa educação, ao capelão dos imigrantes naquela diocese. E apresentei-me e dispus-me a ajudar naquilo que fosse necessário. E então ele disse-me: ainda bem, porque temos aí uma comunidade portuguesa que tem sido acompanhada por um padre alemão, mas que sabe português, ou melhor, brasileiro, e que se foi embora. Se o senhor não se importar e se a diocese estiver de acordo, então poderá tomar conta dessa comunidade. Portanto, foi assim que eu entrei no mundo da imigração. E foi uma experiência, de facto, muito rica, essa pastoral, de tal maneira que quando eu acabei o estudo, na minha tese de doutoramento, na introdução, escrevi mais ou menos isto. Não sabia a quem é que devia mais nos tempos, os 10 anos que tinha passado na Alemanha. Foram 10 anos? Sim, cerca de 10 anos. Se aos bancos da universidade, se à comunidade portuguesa. Até porque eram temas que se completavam, não é? Na minha tese de doutoramento era sobre o Ministério Apostólico como serviço, como diaconia. E então eu, de certo modo, aquilo que ia aprendendo de São Paulo, procurava exercê-lo junto dessa comunidade de imigrantes. Da comunidade, de maneira que eu diria que foi um estudo completo, feito pela teoria académica e simultaneamente pela prática. Portanto, foram 2 experiências muito ricas. E entrou também um pouco na cultura alemã, ou não? É claro que a gente tende a entrar na cultura alemã. Aliás, o professor com quem fiz a tese deixou-me naturalmente a facilidade e a liberdade de escolher a bibliografia que usasse na minha tese, mas disse-me logo:
mas a alemã não pode deixar, porque é lógico. Escreveu a tese em alemão. Claro que escrevia tese em alemão. Não sabia português. Na altura já não sabia português. Não, o professor não sabia português e não era português, língua sim. oficial, não é? Sim. De maneira que, entre outras línguas, então eu, claro que não tive dúvidas nenhuma, escrevi em alemão, não é? E depois surge a vida académica como professor universitário. Depois voltei para onde tinha estado antes de ir fazer a minha tese de doutoramento. Eu, depois de acabar a licenciatura no Bíblico, em Roma, fui para Coimbra, para o ISET, o Instituto Superior de Estudos Sociológicos. Na altura tinha seminaristas de Leiria e também das dioceses. E aí tive 3 anos. Já passados esses 3 anos, então é que fui para a Alemanha fazer a tese de doutoramento. Quando acabei a tese de doutoramento, regressei de novo a Coimbra e nunca mais larguei Coimbra, não sei quando fui. Mesmo sendo professor, também foi aluno em simultâneo em Coimbra, porque acho que se matriculou na Faculdade de Letras para fazer História. Antes de ir para a Alemanha. Em 1975, quando reabriu, depois daquele verão, daquele ano mais ou menos quente, a seguir ao 25 de Abril, quando reabriu a Faculdade de Letras, então facilitou-se a matrícula a muitos trabalhadores estudantes e havia vários padres, e eu fui um dos que me enfiei lá, de certo modo, mais por curiosidade e para completar, vamos lá, os conhecimentos que eu tinha no campo bíblico, porque a Bíblia tem muito a ver com história, não é? Portanto, poderia ser-me útil. Mas não passou de 2 anos, porque quando me surgiu a oportunidade de ir para a Alemanha, então larguei imediatamente a Faculdade de Letras de Coimbra. E paróquias, nunca teve a seu cargo na Diocese de Leiria e Fátima? Comparo que não. Agora, como colaborador ativo, com parques, tive, aliás, uma experiência muito rica, cerca, creio que eu, 5 ou 6 anos depois de eu voltar da Alemanha. O bispo de então, Dom Alberto Corno do Amaral, perguntou-me se eu não podia ajudar o parco de Juncal, que tinha também a paróquia das Pedreiras e de Alpedriz. E então eu disse com todo o gosto, aliás, já trazia o bichinho da vida pastoral da Alemanha, já não conseguia viver, de facto, sem o contacto, vamos dizer assim, com as ovelhas. De maneira que foi... Mais com crianças, jovens, idosos? Eu empenhei-me na vida da paróquia, éramos 2, depois juntou-se um terceiro, portanto éramos 3, e procurámos completar-nos, vamos dizer assim, nos carismas próprios de cada um. Como eu, desde sempre, me interessou a catequese, e sobretudo a catequese da adolescência, na Alemanha, convém dizer que eu é que era o catequista dos adolescentes da comunidade. Os adolescentes lá eram crismados aos 12 anos, a Alemanha permitia isso. E, portanto, em vez da privação de fé, eles eram crismados. E depois organizei um grupo de adolescentes que acompanhei durante aqueles anos todos. Foi uma experiência muito rica, mesmo muito rica. E então notei aquilo que infelizmente se notava em muitos lados, não é? Que a maior parte dos adolescentes, já naquela altura, nos anos 90, passado o crisma, abandonava a igreja. E disse, nós temos que investir alguma coisa aqui. E esse bichinho continuou mesmo como bispo? Claro, depois como bispo, circunstâncias assim... Mas já vamos a essa parte de ser bispo, que ainda falta algum tempo até chegarmos a essa nomeação, que foi em janeiro de 2005, suponho eu. Não, a nomeação foi em fevereiro. A sondagem foi em finais de janeiro. Sondagem, ou seja, a visita ao Núncio Apostólico, foi, de facto, no dia 29 de janeiro, uma segunda-feira. Eu sei que tive exames na Universidade Católica de Lisboa, na altura eu também dava aulas lá, e depois dos exames, então, fui examinado na nunciatura. Mas a nomeação oficialmente foi a 4 de fevereiro. Por acaso, até estava na Alemanha quando saiu a nomeação. E interessante. E a assistir, vamos dizer assim, à oficialização do doutoramento do primeiro aluno meu, não é? Na mesma faculdade onde eu tinha tirado a tese de doutoramento e que hoje é vice-reitor do Santuário de Fátima. No fundo, foi recordar os passos anteriores, quando estava Sim. na Alemanha nesse dia 4 de fevereiro. Estraguei-lhe a festa, de certo modo, porque depois, entretanto, apareceu a notícia. Mas vá lá, foi só no fim, assim, da festa, e acabou por também contribuir para a festa, porque eu não quis dizer nada a ninguém, e, entretanto, surgiu um telefonema de Fátima para um dos que estava lá presentes, e ele veio-me perguntar, que era o reitor, veio-me perguntar se eu fazia anos naquele dia. Não. Eu recebi aqui uma mensagem a dizer que deu os parabéns ao doutor Anacleto, possivelmente não estava lá o R, não é? Mas ele não deve ter lido isso, e veio-me perguntar. E eu pensei, bom, já sei. Depois
houve olhares que se cruzaram, e olhares interrogativos, porque estas coisas já se sabiam. E se conseguiu guardar esse segredo durante esse tempo, não mexeu consigo? Mexeu, claro que mexeu. Aliás, quando o Núncio me chamou, uma semana antes de eu lá ir, eu já ia meio nervoso. Engraçado, a minha irmã, com quem estava mais vezes, estou ainda hoje, ela disse mais tarde, eu notei qualquer coisa em ti. É natural que a gente temia. O modo como o Núncio me falou, eu assim, não vem coisa boa ali. Maneira que Não, mexeu. não vem coisa boa. Ficou assim com esse espanto. Fiquei. Teve medo de abraçar este Munos? Tive. Este pedido que lhe foi feito? Medo não posso dizer. Só posso dizer que dos meses mais duros da minha vida foram entre a nomeação e a ordenação para bispo. Ainda por cima, o São João Paulo II faleceu nessa altura. Não foi essa, não foi a razão. Quer dizer, é que, entretanto, eu deixei as aulas, tirei no vazio e entrei num clima de ansiedade, que é aquele próprio que a gente sente, serei, não serei, serei capaz, não serei capaz, como é que isto é? Isto ia-se acumulando dia a dia, e eu até mais tarde aconselhava outros colegas, se nomearem bispo, ordena-te logo no outro dia, está bem? Que é a melhor coisa. Porque se foram tempos... Bom, é normal, é? Uma certa ansiedade, porque a gente, antes de entrar no barulho, imagina tudo. Põe as hipóteses todas. Depois senti um alívio muito grande na ordenação, no final, disse publicamente. Senti um alívio muito grande. Passava uma semana, ou uma semana e meia, estava em Lisboa e pronto. E daí para a frente. É o primeiro bispo do pontificado de Bento XVI, a nível mundial. Não sei. Só sei que ele foi ordenado, ou melhor, tomou posse como Papa da parte da manhã, e eram 4:30 da tarde quando começou a minha ordenação. Portanto, sim, ele não Papa, não é? Se foi algum antes de mim, não sei, no mesmo dia, esses pormenores, não sei. Esteve em Lisboa durante 5 anos. Num desses anos aconteceu o ano paulino. Sentiu-se como um peixe na água. Eu gosto de dizer, tenho que dizer que, se ser honesto, eu gosto muito de São Paulo. São Paulo marcou-me profundamente. Aliás, foi um testemunho que eu ouvi também do Dom José Policarpo acerca da tese de doutoramento que ele fez na Gregoriana, que o professor o avisou, cuidado, porque esta tese vai marcá-lo para a vida inteira. E de facto, São Paulo marcou-me profundamente. Profundamente. De tal maneira que, quando surgiu o ano paulino, e o Dom José Policarpo me lançou assim uma hipótese, a ver se pegava, mas assim como quem não quer a coisa, a maneira dele. Vou contar rapidamente a história. O bispo de Coimbra, o Dom Albino Cleto, tinha recebido um pedido da diocese, creio eu, de Malange, em Angola, se não quereria a diocese de Coimbra oferecer uma edição das Cartas Paulinas para o ano paulino. E o Dom Albino Cleto falou com o Dom José Policarpo. O Dom José Policarpo pensou assim, bem, uma edição das Cartas de São Paulo para Angola, não sei se isso dará um efeito. Se calhar era a melhor coisa era a gente aproveitar este ano para fazer umas catequeses acerca de São Paulo. É claro que eu percebi-me que ele estava a ver se pegava comigo, não é? E a coisa começou-me a moer, e passado um tempo voltou a insistir nisso, e então eu disse, pronto, eu estou disposto a pegar nesse tema, e foram meses muito interessantes, muito intensos, mas me deram muito prazer. 15 de agosto de 2010. Recorda-se dessa data? Deixou de ser um homem do centro para se tornar um minhoto. Há um calor infernal nesse dia. Subei como um animal. Pronto, vim para aqui às escuras. Já encontrou a luz? Ou seja, escuro no sentido que não conhecia o Minho. Nem procurei conhecer. Apenas me informei um bocadinho do que era Viana do Castelo por um vianense, na altura bispo auxiliar de Braga, ou já de Porto Alegre, o Dom Antonino Dias. Tivemos uma conversa de cerca de talvez umas 2 horas, em que eu lhe ia perguntando uma série de coisas, até porque eu
precisava de escolher pelo menos os meus colaboradores mais diretos, não é? E, portanto, pedi a opinião dele. Eu conhecia muito bem o Clero de Viana, até porque tinha estado aqui em Braga, tinha sido aqui, antes de ir para Braga, tinha sido aqui reitor do seminário, portanto, era talvez das pessoas que conhecessem melhor a Diocese de Viana. Foi a única coisa que eu procurei saber uma série de coisas, mas de resto vinha a aventura. Nunca imaginava que viesse para aqui, nunca. Na altura havia outras hipóteses, havia outras dioceses vacantes. Nas suas veias já corre o sangue minhoto, passado 10 anos. Não sei, as pessoas é que podem dizer. Que eu me sinto bem aqui e quando estou fora sinto saudades de Viana, isso é verdade. Aliás, é muito difícil a gente não se enamorar por esta diocese. É muito difícil. É um enamoramento constante? É porque nós encontramos aqui pessoas tão boas e depois encontramos pessoas de quem recebemos muitas lições, pessoas que estão muito abertas, vamos lá, à mensagem que a gente procura transmitir e naturalmente isso é compensador para nós, não é? Depois há a maneira de ser minhota, é muito extrovertida, muito aberta, muito brincalhona e eu isso integro muito bem. De maneira que... Também é brincalhão? Também é extrovertido? Apesar desse nervosismo que diz que tem antes... As pessoas dizem que sim. Eu não gosto de ser juiz em causa própria. Agora, me sinto bem a brincar com as pessoas, sinto. Isso é verdade. Eu já estive em algumas paróquias desta diocese, de Viana do Castelo, e ouvia só boas referências, que esteve connosco, riu-se connosco, caminhou connosco. É um bispo com o povo. Sim, eu sinto-me bem com o povo. E tive essa preocupação desde o princípio. E agora, na situação que vivemos da pandemia, é das coisas mais duras, para mim, não estar mais frequentemente. Mas aproveito todas as ocasiões que há. Eu sinto-me muito bem no meio do povo, sinto-me bem a conviver com ele, a viver mesmo no meio dele. Por exemplo, só um pormenor, que se calhar, não sei se mais algum bispo faz isso, mas eu, tirando o primeiro ano, todos os outros anos, meto no cérebro compasso. Isto é, todos os anos, de tal maneira que os convites já não chegam, tanto bem aparecendo, não é? Ou seja, e aí meto-me na alma do povo, porque visito as casas, convivo com as famílias, brinco com elas, etc, etc. E, portanto, sem esquecer que também gosta de convocar várias gerações, o Campos da Misericórdia, o Campos da Alegria. Há um diálogo entre mais idosos e mais jovens. Bom, tem que ser honesto, essa ideia não partiu de mim. Eu apenas a abracei e a apoiei. Portanto, partiu de um grupo de sacerdotes responsáveis pela pastoral que achavam que era necessário, de facto, haver um momento de vivência diocesana, coincidindo também com vamos lá, um plano pastoral já comemorativo dos 40 anos da criação da Diocese e um bocadinho para criar esse diálogo que é fundamental, de gerações que é fundamental em cada Diocese. A ideia partiu deles e eu apenas apoiei, mas o resto não. Foi sindicalista também com os trabalhadores, visto que moderou, quando foi, por exemplo, aqui nestes estaleiros, que houve problemas, o Dom Anacleto sobre ser moderador entre patrões e trabalhadores, ou não? Não. Quer dizer, eu conversei com os trabalhadores, acho que eles tiveram a amabilidade de me vir apresentar cumprimentos, quando cheguei à Diocese. Não estava bem dentro dos problemas que eles estavam a viver, e, portanto, fui-me inteirando. Depois, quando chegou... simultaneamente recebi aqui, também me veio visitar e apresentar cumprimentos, o então administrador, que era um vianense, e depois, quando entrou aquela momento de tensão entre os trabalhadores e o administrador, eu aí não posso dizer que tenha... De certo modo, sim, eu recebi um bocadinho às escondidas, depois de uma precisão do Corpo de Deus, recebi o Presidente da Câmara, recebi um dos trabalhadores e tentei, de facto, que eles se reconciliassem. Mas depois tive a sensação clara de que era impossível, as coisas tinham chegado longe demais
e dava muito bem com o então administrador. Tivemos aqui nesta sala umas 3 horas na conversa, ele desabafou comigo muitas coisas e pronto, eu procurei ajudá-lo o máximo possível, e mais tarde mesmo voltei a estar com o Presidente da Câmara, nós somos muito amigos, há uma certa confidência entre nós e pronto, e ele dando os conselhos me pareciam que eram mais acertados, nem sempre ele os seguia, mas pronto, eu se estivesse no lugar dele, se calhar também não faria melhor. Em data de aniversário, os 10 anos de entrada na Diocese e os 50 anos de sacerdote, podemos dizer que a cereja no topo do bolo foi a canonização de Frei Bartolomeu dos Mártires. Esta talvez tenha sido das maiores descobertas que eu fiz aqui em Viana do Castelo. Foi assim, Nosso Senhor quis. Isto é, a coisa surgiu, eu tinha ouvido falar de Bartolomeu dos Mártires, mas não tinha a mínima ideia de quem era a figura. Estive na igreja onde ele está sepultado, estive lá junto do túmulo, ainda antes de entrar na Diocese, com o meu antecessor, o José Pereira, mas não imaginava quem era aquela figura. Quando um casal natural aqui de Viana, a viver na altura na Guarda, nos escreve uma carta a dizer que no ano que vem faz 500 anos do nascimento de Bartolomeu dos Mártires, e depois, não sei quando, tinha outro aniversário, e eu pensei comigo, não, os 500 anos têm de ser celebrados, eu não sei quem é a pessoa. Afinal, temos que celebrar os aniversários. Sou honesto. É claro que temos que celebrar, não é? Neste caso. Não, os aniversários servem para a gente recordar um bocadinho. 500 anos é um número bisséculo. E então pedi ao vigário-geral, que era um especialista, e é, na figura de Bartolomeu dos Mártires, muito mais enamorado que eu, e pedi, meu senhor, arranje-me um livro sobre Bartolomeu dos Mártires, para eu conhecer quem é este homem. E ele pôs-me nas mãos o livro por ele escrito e anotado, Frei Luís de Sousa. Portanto, a biografia de Bartolomeu dos Mártires, Frei Luís de Sousa. Ora bem, uma obra clássica, uma obra literariamente muito bela, e eu devorei aquele livro. Eu digo o sentido, não o larguei. E quanto mais lia, mais queria ler, e o meu pensamento voava sempre entre o século XVI, Bartolomeu dos Mártires, e o Papa Francisco em Roma. Ou seja, são duas figuras com uma afinidade tão grande, que eu pensei assim, este homem precisa de ser, precisamos de o ter como amparo. E pronto, isso aí surgiu de facto um aprofundamento maior e organizámos de facto um ano verdadeiramente jubilar desses 400 anos. Procurámos dá-lo a conhecer a toda a Diocese, uma série de iniciativas, e eu acho que foi um ano muito proveitoso. Para mim, pessoalmente, ajudou-me imenso, porque muitas das dificuldades que nós hoje temos, passe a diferença de sociedade e de tempo, muitas dificuldades que nós hoje temos foram aquelas que Bartolomeu dos Mártires enfrentou. E, portanto, nesse campo, lê-lo, meditar nele, rezar com ele, é claro que me ajudou imenso na minha vida pastoral. Talvez tenha sido, nestes anos aqui, a figura que mais me influenciou como bispo. Já falámos muito do passado e, mesmo para terminar a nossa conversa, gostava de perguntar o que falta fazer ainda em relação ao Dom Anacleto? Que projetos é que tem ainda em mente para cumprir? Tenho um. Diga-nos. Ele é conhecido. Ou seja, a nova tradução da Bíblia, para ser a tradução oficial. Portanto, isto não é segredo nenhum, a ideia partiu de mim, lancei-a mais que uma vez na Conferência Episcopal, por razões muito práticas, nós precisávamos de uma Bíblia, não é? E depois, vamos dizer assim, a canga caiu-me em cima. E eu, claro que abracei com todo o gosto, e já andámos há meia dúzia de anos a trabalhar nesse sentido. As coisas vão mais devagar do que a gente imagina, mas eu sabia que ia demorar anos. Portanto, é uma tarefa que tenho pela frente e à qual estou a dedicar muito tempo, mas faço e agora aproveito muito a pandemia para isso, faço com muito gosto, com muita alma, porque eu estou a reviver a minha vida lá, não é? Os meus estudos, nomeadamente de São Paulo, meus estudos bíblicos, e traduzir
até agora, uma carta de São Paulo já está e a outra está a caminho, não é? Portanto, caíram-me em cima e depois, naturalmente, acompanhar todos aqueles que estão nessa no fundo, mesmo para terminar, no fundo, voltou aos seus tempos de jovem com as leituras de São Paulo. Não, quer dizer, agora é claro que além de São Paulo, é o resto da Bíblia, não é? Eu falo de São Paulo na medida em que, vamos lá, aqueles livros que me pediram para eu traduzir, tem que ser que me pediram porque eu inicialmente não tinha intenção, o trabalho era mais alargado, mas nós não temos tantos especialistas em São Paulo como a gente pensava que tinha e se os temos também, estou lembrado de um, mas é bispo, neste momento é presidente da Conferência Episcopal, de maneira que não tinha tempo para isso e então, pronto, e havia um outro também que tinha sido entregue a um que na altura não era bispo, entretanto foi feito bispo e cardeal e depois, vamos dizer assim, sim, acontece. o trabalho dele e caiu em cima. Dona Cleto, De maneira que é assim. muito obrigado pelo seu testemunho destes 50 anos de padre e também 10 anos de entrada na Diocese de Viana do Castelo.